né? Então, ainda nesse segundo semestre, nós vamos falar mais a respeito. Porém, cadê os adolescentes? Levanta a mão aí, cadê os teens? Ok, então tem bastante hoje aqui. Quem estará hoje com os adolescentes? Ok, então, Vanessa hoje estará ministrando aos teens. Podem ir lá. Aleluia. Glória a Deus. Amém, irmãos. Nesse final de semana, então, nós compartilhamos já desse tema, que é a bênção da multiplicação. E quando nós falamos da multiplicação, é preciso que você compreenda que essa é a vontade de Deus. Posso ouvir o amém? Você não pode, de forma alguma, ter dúvidas a esse respeito. A vontade de Deus é manifestar multiplicação em tudo nas nossas vidas. Agora é preciso você crer nisso. E é sobre isso que queremos compartilhar nessa noite. Feche seus olhos, curva sua cabeça, vamos orar. Pai, no nome de Jesus, nós queremos apresentar diante de Ti, Pai, essa palavra. Que ela seja fonte de vida para nós. Que ela seja um alimento espiritual. Pai, que nós sairamos daqui hoje, após esse culto, encorajados. Pai, encorajados a vivermos nessa fé. Encorajados a andarmos nesse princípio que o Senhor tem para as nossas vidas. Que é o princípio, Pai, da multiplicação. Dá-nos entendimento, revelação, abra, Senhor, os nossos ouvidos espirituais. Nós oramos por isso, que o nosso coração esteja como uma terra boa, que ao receber a semente, vai frutificar, vai produzir vida e transformação em nós. Em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos. Vamos ler a palavra em João 6, do verso 1 ao 13, diz assim a palavra do Senhor: depois destas coisas, atravessou Jesus o mar da Galileia, que é o de Tiberíades. Seguia-o numerosa multidão, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então subiu Jesus ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. Ora, a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então, Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pães para lhes dar a comer? Mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Respondeu-lhe Filipe: não lhes bastariam 200 denários de pão para receber cada um o seu pedaço? Um de seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus: está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixes. Quantos pães, irmãos? Quantos peixes? Mas isso que é para tanta gente? Disse Jesus: fazei o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muita relva. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu-os entre eles, e também igualmente os peixes, quanto queriam. E quando já estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Assim, pois, o fizeram, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada, que sobraram aos que haviam comido. Amém? Até aqui. É preciso que você entenda que o propósito de Deus, bem como a sua vontade, é que haja multiplicação. Diga: a vontade de Deus é a multiplicação. Então, normalmente no nosso dia a dia, nós estamos acostumados com a adição e a subtração, né? O mais e o menos. Mas a vontade de Deus é que multiplique. Multiplique. Nós estamos num ano de multiplicação. E você precisa receber essa palavra como uma palavra de Deus para a sua vida. Não uma palavra que você deve ouvir e achar: ah, será que é mesmo? Já passou metade do ano, já estamos em agosto. Mas não limite o poder de Deus, amém, querido? Deus é poderoso para trazer multiplicação na sua vida, na sua casa, transformando a sua história. Quantos creem nisso? Quando Deus cria Adão e Eva,
A palavra diz que Deus abençoou-os e lhes disse o quê? Crescei e multiplicar. Crescei e multiplicar. A vontade de Deus não mudou. O propósito de Deus não mudou, continua sendo o mesmo. Qual que é a vontade dele? Crescimento e multiplicação. A bênção está sobre você. Já que a bênção está sobre você, a consequência dessa bênção, diga para o seu irmão, é a multiplicação. Então, multiplicar não é apenas a vontade de Deus, mas multiplicar é uma ordem divina. É uma ordem. Se não está havendo multiplicação, espera aí, algo está errado. Porque Deus é poderoso para fazer multiplicar, amém? A vontade de Deus é que multiplique. Então nós temos que avaliar, o que às vezes não está acontecendo multiplicação? Então podemos constatar uma multiplicação em coisas naturais quando nós somos abençoados. Então isso envolve recursos financeiros, isso envolve trabalho, bens materiais. O Senhor tem isso para você, amém? Mas o Senhor também deseja multiplicar boas emoções. Ele quer que você viva em paz, em alegria, amém? Porque os bens deste mundo aqui, irmãos, não é tudo não. Deus tem para te dar? Tem, e vai te dar e vai te abençoar. É a vontade dele, amém? Deus tem prazer quando os seus servos prosperam. Agora, eu preciso crer também que Deus quer multiplicar paz, alegria, lá na sua casa, no nosso meio. Amém, irmãos? Porque quando nós falamos dessa multiplicação, devemos compreender que a multiplicação que vem de Deus é sempre para nos abençoar. A multiplicação não vem para trazer dano. A multiplicação não vem para trazer prejuízo. Mas a multiplicação vem, diga assim, para me abençoar. E na história desse primeiro milagre de multiplicação dos pães e peixes, nós vemos algumas coisas que acontecem, nós precisamos compreender e trazer isso para a nossa vida, para a nossa realidade. Porque apesar de ser essa a vontade de Deus, muitos filhos de Deus não têm vivido essa bênção da multiplicação, não têm desfrutado dessa bênção da multiplicação, apesar de ser essa a vontade de Deus. Então eu preciso abraçar essa palavra, abraçar essa verdade e crer. Você crê que o Senhor tem multiplicação para a sua vida? Alguns não creem, vou perguntar de novo. Você crê que o Senhor tem multiplicação para a sua vida? É preciso que você creia, e é preciso que você ore por isso, é preciso que você confie que o Senhor é poderoso para fazer, porque há alguns princípios. O primeiro deles, quando nós lemos esse texto, é que Jesus é o multiplicador. Diga, Jesus é o multiplicador. Então o texto no verso 11 diz: então Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu-os entre eles, e também igualmente os peixes, quanto queriam. Isso aqui é algo poderoso, né? Então, quanto vocês querem? Porque a multiplicação de Deus, querido, é algo que é além da nossa necessidade. Amém? Você crê que Deus pode fazer além da nossa necessidade? Além da sua necessidade? Claro, eu preciso ficar contente com aquilo que eu tenho. Isso é importante. Seja contente com aquilo que você tem. Nós vamos entrar nesse tópico. Mas é preciso que você creia que Deus tem mais. Deus pode fazer mais. Não limite a fonte. A fonte é inesgotável. Às vezes nós queremos limitar essa fonte. Nós podemos limitar, mas a fonte que é Deus é inesgotável. Então quem operou esse milagre da multiplicação foi o próprio Deus. Foi Cristo. Então o dinheiro não seria suficiente para alimentar aquela multidão no deserto. Mas o Senhor opera ali a multiplicação. Da mesma maneira, a multiplicação na sua vida não é você que vai conquistar. Não é na sua força, mas é no poder de Deus. É na dependência do poder de Deus. Então eu preciso crer nisso. Então quando você enfrenta um momento de necessidade, um momento onde você está ali preocupado, né? E nós vivemos dias, né, irmãos, onde há uma preocupação, principalmente no aspecto financeiro. É ou não é verdade?
Sabe, as pessoas estão enfrentando dificuldades no nosso país. A gente tem constatado isso. É só você ouvir os noticiários. Essa é uma realidade. Mas você precisa crer que Deus é poderoso para multiplicar na sua casa. Deus é poderoso para manifestar essa multiplicação. Agora, essa multiplicação de Deus vem quando na necessidade eu recorro a quem? A Ele. Então essa é uma questão. Na necessidade, quem você recorre? Você vai recorrer a um primo rico? Você vai recorrer ao banco? Quem você vai recorrer? Não tem problema, obviamente há uma situação que você vai ter que falar com alguém, mas é preciso que você ore. É preciso que você coloque a situação diante de Deus. Amém? Quando nós olhamos essa situação, esse momento aqui, nós vemos que os discípulos, eles foram desafiados por Jesus a alimentar todo mundo. Mas é interessante, Jesus desafiou eles, mas ele sabia o que já ia fazer, né? E aí então, olha o texto que diz, né? Versos 5 e 6, pode passar. Então Jesus, erguendo os olhos, e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pães para lhes dar a comer? Né? Então o Senhor está perguntando para eles. Mas dizia isto para experimentar, era um teste. Porque ele sabia, bem sabia, o que estava para fazer. E é impressionante constatar, irmãos, que muitos ainda não compreenderam que Jesus é o abençoador. Jesus é o seu abençoador. Há pessoas que podem ajudar você a abençoar a sua vida? Pode. Mas olha para cá, não faça dessa pessoa a sua fonte. A sua fonte é o Senhor. A sua fonte é o Senhor. E às vezes Ele mesmo nos questiona como é que nós vamos fazer, e nós tentamos fazer de todo jeito para resolver o problema, mas é preciso chegar a uma constatação: Senhor, não dou conta, me ajuda. Opera o teu sobrenatural na minha vida. Me dá, Senhor, sabedoria. Me dá, Senhor, estratégia. Me dá, Senhor, uma visão. Me dá, Senhor, a capacitação. Move o teu sobrenatural na minha vida. E creia, Ele é poderoso para manifestar multiplicação. O multiplicador é Ele. Quem multiplica é Ele. Quem manifesta o sobrenatural é Ele. Nós não conseguimos isso. Então, na carência, na necessidade, na escassez, o que você deve fazer? Buscar o Senhor. Buscar o Senhor. Falar para o Senhor: Senhor, eu creio que o Senhor é poderoso para operar na minha vida multiplicação. Esse é o ano da multiplicação. E Ele quer operar isso nas nossas vidas. Posso ouvir amém? Segundo, irmãos, segundo princípio, é que a gratidão, ela atrai a multiplicação. Diga, a gratidão atrai multiplicação. Verso 11 diz assim: então Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu-os entre eles, e também igualmente os peixes, quanto queria. Então, esse era um verdadeiro desafio. Como Jesus iria alimentar aquela multidão com 5 pães e 2 peixes? Interessante, o Senhor não faz ali uma extensa oração, né? Não, Ele não reúne todo mundo: vamos aqui orar, que agora vai acontecer a multiplicação. Não, Ele simplesmente faz o quê? Diga assim: agradece. Agradece. Uma oração simples, mas uma oração de agradecimento ao Pai. Diga, a gratidão é a chave da multiplicação. Sabe, querido, aquilo que você é grato na sua vida, aquilo que você agradece da parte de Deus na sua vida, aumenta. Você sabia disso? Aquilo que você reclama, murmura, o que acontece? Diminui. Por isso precisamos aprender a ser gratos. Aprender a ser grato. Eu falo isso em tudo na nossa vida. Em tudo. Tudo aquilo que você é grato, acredite,
Deus vai multiplicar. Deus vai fazer crescer. Mas tudo aquilo que você é ingrato, vai diminuir na sua vida. Quantas pessoas que elas não perdem um acesso, elas perdem posição. Por quê? Por causa da murmuração, por causa da reclamação. Isso é uma realidade. As pessoas hoje, elas reclamam de tudo, murmuram de tudo. Então, se está calor, é porque está calor. Se está frio, é porque está frio. Né? Se está chovendo, é porque está chovendo. Né? Nunca está contente. Sempre está reclamando de algo, murmurando de algo. Não faça isso. Lá onde você trabalha, talvez não é o lugar mais perfeito do mundo. Talvez aquilo que você faz, a sua função, que você exerce, talvez não é o que você quer para a sua vida. Mas deixa eu te dar um conselho, seja grato. Seja grato. Ah, mas não é a posição que eu quero, o tempo está passando, já estou com tal idade, pastor, eu queria era fazer tal coisa, meu sonho era esse. Então, mas na posição que você está, seja grato. Seja grato. Por quê? Deus vai fazer multiplicar na sua vida. Muitas pessoas perdem coisas, por quê? Porque não aprenderam a agradecer. A gratidão, irmãos, não é uma virtude natural da nossa alma. Qual que é a virtude natural? O que nós fazemos naturalmente? É murmurar, é reclamar, é olhar para a vida do vizinho e falar, eu quero isso aqui, né? E Deus não tem problema com isso não, é só você falar, Deus, eu também quero, se der para o meu vizinho, eu também quero. E Deus pode dar, sim ou não? Mas precisamos entender e aprender que o reino e os céus se movimentam quando encontram em nós um coração grato. Grato. Não ingrato. O que Jesus fez aqui? Ele agradeceu ao Pai. Diante daquela multidão, aquilo era alguma coisa? Não, nada. Absolutamente nada. Perante uma multidão, haviam 5.000 homens, não é listado as mulheres e as crianças, mas é provável que com as mulheres e as crianças deveria ter cerca de 10.000 pessoas. 5 pães e 2 peixes para isso, tanto de gente, resolve o problema? Não. Mas a oração que produziu o milagre da multiplicação foi a oração de ação de graça, de agradecimento, de reconhecimento. Deus é bom. Estou aqui nessa situação, enfrentando esse problema, a porta se fechou, mas obrigado, meu Deus, o Senhor é bom. Aleluia. É preciso isso. Porque nossa tendência é a porta se fechou, o que a gente faz? A gente reclama, murmura. Mas aprenda o princípio. Na sua vida, você como um filho de Deus, amado, abençoado, portas fechadas também são de Deus. Você sabia? Às vezes tem portas fechadas que é Deus que fechou, para o seu bem. Mas o Senhor também abre portas, e quando Ele abrir portas, seja grato por essas portas, não reclame delas, amém? A gratidão, ela vai abrir portas, a ingratidão muitas vezes vai fechar portas. Por isso, se você quer, quantos querem multiplicação? Diga amém. Seja grato. Como é que era aquele povo no deserto? Reclamação o tempo todo. Eles estavam com fome. Moisés trouxe nós para o deserto, mas não tem comida aqui. Era bom no Egito, aqueles pepinos, melões, ali que era a vida. Nós éramos escravos? Éramos, mas tinha comida. Agora aqui nesse deserto não tem nada. Aí Deus então manda o maná. E aí o nome maná significa o que é isso? O que é isso, meu Deus? Isso aqui é poderoso demais. Um pão descendo do céu. Mas depois de um tempo, o que aconteceu? Nós estamos cansados desse pão desprezível. Por quê? Acostumou. Às vezes, irmão, a gente acostuma com aquilo que Deus nos dá. E começamos a reclamar do que aquilo que um dia nós nos alegramos. Daquilo que um dia nós glorificamos a Deus. É ou não é verdade? Então é preciso tomar muito cuidado com isso. Não murmure daquilo que Deus fez na sua vida, daquilo que Deus operou na sua vida. Seja grato. Seja grato.
Você é casado, quanto mais você é grato pela sua esposa, mais ela fica linda aos seus olhos, sabia disso? Mas quanto mais você olha os defeitos, você se acha muito bom e começa a reclamar, a murmurar, mais ela está distante daquilo que você acha que é o ideal. Essa é uma realidade. Por isso, nós precisamos ser gratos por aquilo que o Senhor nos deu. E quanto mais nós somos gratos, mais acontece o quê? Multiplicação. Multiplicação. Quando você é grato, querido, Deus multiplica na sua vida. Mas quando você é ingrato, as portas se fecham. Pessoas que poderiam ser uma bênção na sua vida, elas fecham porta para você, por quê? Por causa da ingratidão. Isso é algo muito sério. Então lá onde você trabalha, seja grato lá dentro. Seja grato. Lembro uma vez eu trabalhava num lugar, muito tempo atrás, e aí a pessoa pegava olerite, ela já falava, ei, misericórdia, isso aqui é... Reclamava, murmurava. Mas ela tinha que agradecer. É pouco, mas aleluia por esse pouco. Há pessoas que estão orando querendo entrar nessa empresa. Você sabia disso? Você sabia que às vezes coisas que você reclama, há pessoas que fariam de tudo para estar no seu lugar? Esse marido aí que você às vezes reclama, esse aí é um infeliz. Mas tem uma mulher lá, às vezes orando, Senhor, eu queria tanto um desse. Que está em extinção, hein? Segura o seu. Queria tanto, Jesus poderoso. Seja grata ao seu marido. Eu sei, não é uma barriga tanquinho, mas agradeça a Deus. Agradeça. Seja grato por aquilo que o Senhor colocou na sua vida, aquilo que Ele te deu. Agradeça pelo seu cônjuge, agradeça pelos seus filhos, agradeça pelo seu líder de célula. Seja grato. Agradeça pelos seus pastores, agradeça pelo seu patrão. Agradeça, seja grato. Porque quando você é grato, multiplica. Seu patrão fica até mais bonito para você, aleluia. Mas quando você é ingrato, quando você murmura, quando você reclama, acredite, querido, a porta se fecha. As coisas não andam na sua vida. Aí você fala, meu Deus, por que está acontecendo isso, Senhor? Onde foi que eu errei? E você não percebe. É ingratidão. Hoje estou te dando esse conselho. A gratidão, diga a gratidão, gera multiplicação. Esse mundo é o mundo da ingratidão. É ou não é verdade? Tudo reclama, tudo murmura, mas no reino de Deus não pode ser assim. No nosso meio não pode ser assim. Aqui tem que ser o lugar da gratidão. Nós somos gratos. E quando nós somos gratos, multiplica. Terceiro princípio de multiplicação é prepare-se para repartir. Verso 9 diz assim: está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas isto que é para tanta gente? O milagre da multiplicação dos pães e peixes aconteceu porque um rapaz, que nem o nome dele fala, alguém anônimo, um menino, resolveu repartir o seu lanchinho com uma multidão. Ele tomou essa decisão. Talvez ele mesmo olhou, Jesus, o que é isso para tanta gente? Não é nada, mas eu tenho aqui. Está aqui para repartir. Pode entregar. Pode dar. A pergunta que devemos fazer é, para que nós queremos multiplicação? Eu quero multiplicação para a minha vida, pastor, eu mereço, é tanta luta, pastor, eu preciso de multiplicação. Eu quero multiplicação porque eu gosto de coisa boa, pastor, eu vou no shopping, eu gosto de coisa boa, preciso ter condições lá. Eu gosto que as pessoas dependam de mim, por isso Deus tem que multiplicar na minha vida. Mas se isso tem a ver com o seu ego, com as suas necessidades, com você no centro, então você ainda não compreendeu o propósito de Deus. O propósito de Deus é que você viva a multiplicação para que sobeje a fim de outros serem beneficiados com isso. Essa é a vontade de Deus. Então, para que nós devemos orar por multiplicação?
e querer multiplicação, para que quem estiver ao nosso redor receba dela também. Aí tem aqueles que falam: não, eu não quero que multiplique nada, pastor, o que tem para mim tá bom. Então, você é egoísta também. Por quê? Você não está pensando nos outros, está pensando em si. Então, quando nós falamos de multiplicação, é entender que é preciso que ela aconteça para que eu possa compartilhar com outros. 2 Coríntios 9, 6 a 11, o apóstolo Paulo fala sobre isso. E isto afirma: aquele que semeia pouco, pouco também ceifará, e o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama aquele que dá com... Verso 8, Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre, em tudo, ampla suficiência, superabundez em toda boa obra, como está escrito: distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá semente ao que semeia, e pão para alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira, e multiplicará os frutos da vossa justiça, enriquecendo-vos em tudo, para toda generosidade, a qual faz que por nosso intermédio sejam tributadas graças a Deus. Aqui Paulo então nos mostra que o propósito da multiplicação, qual que é? Diga assim: repartir. O propósito da multiplicação é distribuir, repartir com os outros, semear na vida dos outros. Amém? E esse é o Espírito de Cristo. Então, se eu vivo multiplicação, eu preciso entender, é para abençoar outros. Eu quero ser essa bênção na vida de outros. Deus chama Abraão e fala: "Sê tu uma bênção." E Abraão prospera, ele enriquece, as coisas acontecem na vida dele, para que ele pudesse ser uma bênção na vida de outros. Esse é o propósito da multiplicação, não existe outro. Amém? Não existe outro. Segundo Deus, segundo a visão do reino de Deus, é essa: eu vivo multiplicação para que outros sejam beneficiados. Aquele rapaz, ele distribuiu, depois Jesus então distribuiu. Interessante isso. O rapaz dá o que ele tinha, aquele menino, e aí então, nas mãos do Senhor, aquilo então alimenta toda aquela multidão, todas aquelas pessoas. Talvez o que você olhe e fale: é tão pouco, mas acredite, o Senhor pode usar isso para fazer multiplicação. Ele pode usar. Amém? Agora, é preciso que eu tenha esse coração, eu tenha essa disposição. Então o generoso, ele compreende que faz parte de um corpo. Eu compreendo, eu não estou sozinho, eu faço parte de uma equipe. Eu estou conectado a irmãos da fé, eu estou conectado nesse lugar. Deus implantou nessa família espiritual, eu não estou sozinho. A lancheira daquele menino alimentou uma multidão, que coisa, né? Ele levou um lanchinho lá para ouvir Jesus, a pregação do mestre, mas não imaginou que aquele lanchinho, que talvez a mãe dele colocou lá na mochila dele, ia alimentar todo mundo. Isso é algo poderoso, porque ele se dispôs a isso. Será que ali não haviam outras pessoas com comida? Com pão, com peixe? 5.000 homens, sim ou não? Bem provável. Que levou a família: vamos lá ouvir Jesus. E foram com comida, porque ia para o deserto, foram para longe, é bem provável. Mas aquele menino repartiu. Então, interessante isso, porque é muito difícil às vezes as pessoas repartirem. E eu preciso compreender esse ponto de partida, querido. Você quer multiplicação na sua vida? Seja generoso. Compartilhe. Compartilhe. Reparta. Não tenha medo. Eu fico com medo de faltar, pastor. Pois é. Sem fé, querido, é impossível agradar a Deus. Tudo que nós fazemos tem que ser baseado em fé. Não, pastor, eu só vou dizimar na obra quando tiver tudo 100%. Sem dificuldade alguma. Querido, não é assim que funciona. Não, eu só vou ajudar os outros quando eu estiver 100% tranquilo. Tiver uma reserva de emergência aí de uns 5 anos para viver em paz, aí sim, pastor, eu ajudo. Enquanto isso, é tudo meu. Não é assim que funciona. O Senhor quer canal desobstruído do reino.
O que é um canal desobstruído do reino? Aquele que o Senhor dá, porque Ele sabe, eu sei que Ele vai abençoar os outros. Mas aquele coração que Ele vê avarento, alguém que não tem disposição de ser generoso, Ele vai dar mais? Não vai. Porque, na verdade, aquilo pode se tornar um problema para aquela pessoa. Então, quando você é essa fonte para outros, acredite, o Senhor vai colocar nas suas mãos, vai multiplicar na sua vida. Amém? A inocência desse garoto é pedagógica. Não houve questionamentos, dúvidas, medos. Só houve uma disposição. Qual? Entregar. Entregar. Ele teve essa disposição. Que sejamos assim também, amém, irmãos? Uma disposição de repartir aquilo que o Senhor tem nos dado. Aleluia. Quarto e último ponto. A multiplicação, ela pode ser uma, diga assim, recompensa. Deus, na sua graça e soberania, pode multiplicar aquilo que Ele quiser, quanto Ele quiser. No entanto, nós vemos na palavra que um elemento que o Senhor usa para manifestar a multiplicação é sempre algo. O zero não tem como multiplicar. Deus multiplica aquilo que nós entregamos como semente. Amém? Então qual que é a sua semente? O que você tem? O que você pode fazer? Aquele menino tinha pão e peixe, era pouco, mas alimentou a multidão. Não é? Aquela mulher que Eliseu fala para ela, vai lá, jorra o azeite, a multiplicação aconteceu. Amém? Porque ela tinha o fator da multiplicação, tinha algo. E é assim que Deus faz. Aquela mulher com Elias, o que você tem? Eu só tenho farinha, vamos comer e vamos morrer. Mas o que o Senhor fez? Através daquilo, a multiplicação acontecer. Deus sempre vai usar algo para que a multiplicação se manifeste. Nunca é do zero. Não, eu preciso entregar algo ao Senhor. Eu preciso colocar algo nas mãos do Senhor. E aí a multiplicação acontece. Hebreus 11:6. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador. O que é galardoador, irmãos? Recompensador. Amém? Ele recompensa aqueles que o buscam. Quando você busca ao Senhor, quando você crê no Senhor, acredite, querido, Ele tem um compromisso com você. E Ele vai recompensar a sua fé. Amém? Diga assim, o que eu entrego com fé gera recompensa. Gera recompensa, creia nisso. Aquele menino, ele entregou o que ele tinha. E aí é uma consequência que nós vemos, né? Olha o que diz o texto, no verso 13. Assim, pois, o fizeram e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram aos que haviam comido. Ou seja, cerca de 10.000 pessoas comeram 5 pães e 2 peixes, multiplicado. E ainda sobrou 12 cestos. Quando nós falamos, né, dos 12 cestos, muitos até falam, provavelmente eram os 12 discípulos que carregaram o cesto. Mas é bem provável que aquele menino talvez tenha levado um cesto para casa, como uma recompensa por ele ter ajudado, por ele ter repartido aquilo que era dele. Amém? A palavra não relata quem levou esses 12 cestos, mas pode ser, porque nós precisamos mudar a nossa mentalidade e compreender que o nosso Deus, irmãos, não é um Deus limitado. Nós somos limitados. Somos ou não somos? Nós somos. Chega o começo do mês e você pensa, só vai ter isso de entrada financeira esse mês. Não limite o poder de Deus. Não limite. Eu já vou me programar aqui para o restante do ano, que eu acho que a situação vai apertar. Não fala isso. Não seja movido pelo medo. Não. Os filhos de Deus são movidos pela fé. Pela fé. Se algo tem gerado medo no seu coração, preocupação, seja grato por tudo aquilo que o Senhor tem lhe dado. Reparta parte daquilo que você tem e creia, Ele é recompensador.
Ele pode recompensar você. Mas é preciso que você creia. Talvez aquele menino não chegou em casa de mãos vazias. Talvez ele chegou em casa com um cesto. E a mãe perguntando: o que é isso, rapaz? Ele saiu daqui só para você, uma comidinha para você comer e está voltando com comida. Por quê? Porque o Senhor é bom. Ele é poderoso para fazer isso. Você crê? Ele é poderoso. Talvez ele foi criticado ao entregar o que ele tinha. Muitas vezes criticam, né? Uma crítica ao povo de Deus é essa. Você vai lá, dá dinheiro para a igreja. Queridos, nós estamos aqui edificando a obra de Deus. O mundo jamais vai entender isso. Até porque o homem natural, ele não entende as coisas do Espírito. Agora, nós não podemos nos parecer com aqueles que são ímpios, naturais. Não. Nós somos daqueles que andam pela fé, que vivem pela fé, crendo que Deus é poderoso para multiplicar. Amém? Deus é poderoso. Agora, quando nós ficamos com medo, preocupados, aí realmente não acontece. Provérbios 11:25 diz, né? A alma generosa prosperará, e quem dá a beber será dessedentado. Quantos são generosos aqui? Sabe, esse é um semestre para você praticar isso. Pratique. Sabe, procure ter sensibilidade ao Espírito. Às vezes, irmãos, percebo isso, às vezes o Senhor vai gerar situações e ministrar o seu coração para às vezes você abençoar alguém. Quer saber? Às vezes na igreja, às vezes lá fora, às vezes numa circunstância, mas fica atento àquilo que o Espírito colocar no seu coração. Amém? Talvez no momento, quando formos dizimar, ofertar, talvez o Espírito ministre algo no seu coração, de você ser um dizimista, um ofertante. Só que às vezes nós ficamos com tanto medo, preocupados, que nós impedimos o que Deus está querendo fazer na nossa vida. É ou não é verdade? E aí a multiplicação que Deus tem para liberar, às vezes não rompe, não acontece. Não é porque Deus não quer abençoar, Deus quer, mas às vezes a gente é paralisado pelo medo, ou pela preocupação, ou pensando no que os outros vão dizer. Mas fica sensível ao Espírito. Amém? Nós cremos que ainda esse ano é o ano da multiplicação. É o ano da multiplicação. Esse semestre nós vamos provar dessa multiplicação, dessa bênção que é a multiplicação, que não tenha dúvida, é a vontade de Deus para nós como igreja. É a vontade de Deus para o seu povo, para os seus filhos. Posso ouvir o amém? Vamos ficar em pé. A multiplicação é a vontade de Deus. Fundamental que você siga esses passos da multiplicação. É Jesus quem multiplica. É o poder de Deus